Olá, bem-vindos. Meu nome é Janaína, eu sou professora na educação básica na rede estadual de ensino do estado de São Paulo. Sou professora de Sociologia, História e Geografia. A minha proposta é, para além de todas as informações que estão sendo passadas no Congresso sobre as metodologias ativas, é partir de um sistema de ensino para daí poder aplicar essas metodologias ativas que estão sendo apresentadas para vocês agora durante o Conatem. Eu espero que vocês estejam aproveitando muito das palestras que estão sendo disponibilizadas e que elas estejam colaborando para a prática de vocês, para o dia a dia de vocês, que o intuito do Congresso é esse, é modelizar e colaborar com a prática cotidiana do educador e do futuro educador. Obrigado pelo tempo de vocês. Bom, a minha palestra, um bate-papo para pensar numa aplicação do sistema que seria a taxonomia de Bloom, que foi estudado dentro da universidade, né, pelo Bloom, e depois, 46 anos depois, foi revisado e existe a possibilidade de fazer uma adaptação dessa realidade para a sala de aula dentro da educação básica. Dentro da escola em que eu atuo, num dos momentos de formação continuada que foi desenvolvido para a gente estudou essa taxonomia e viu profundamente a possibilidade de aplicar dentro de alguns temas de planos de aula. E depois que eu comecei a aplicar a taxonomia na produção dos meus planos de aula, as minhas aulas elas ganharam um novo olhar no sentido de parecer que o caminho que está sendo traçado, o caminho que está sendo trilhado, é um caminho mais direcionado. Eu consigo dar um aspecto de atendimento individualizado para os alunos. Eu consigo olhar para cada aluno dentro do potencial deles e das possibilidades que eles têm de avançar dentro do processo educacional. E aí eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Como, no caso, é uma modelização, eu vou apresentar para vocês um pouquinho da teoria, porque a gente precisa ter um pé na teoria, e depois eu vou mostrar para vocês como que eu apliquei na prática em um dos meus planos de aula. Mas essa agora é uma realidade no meu dia a dia. Eu monto os meus planos de aula aplicando a taxonomia de Bloom em todas as sequências didáticas. No meu caso, na aula de História e de Geografia, eu faço aplicação dentro de um tema. Então, o tema que vai ser trabalhado por um determinado período, então às vezes 8 aulas, 12 aulas, aquele tema eu faço todo o trajeto do Bloom, da análise que o Bloom faz para os alunos, de como desenvolver as atividades e alavancar os graus de complexidade dessas atividades. Dentro desse sistema, eu incluo as metodologias ativas, porque cada um dos passos que nós vamos dar é possível encaixar uma metodologia, como vocês vão ver no final dessa palestra. Bem-vindos, vamos lá? O título da minha palestra é Por que a taxonomia de Bloom quase sempre engaja os nossos alunos? E como que você pode fazer uso desse sistema e aplicá-lo? Antes de pegar e falar do plano de aula em si, a gente vai dar um passo atrás, então, para a gente poder molhar o pé lá na teoria. A taxonomia de Bloom, bem, quem foi Benjamin Bloom, né? Ele é um psicólogo educacional. E aí, junto com alguns cientistas, ali na década dos anos de 1950, né, meados já de 1960, Bloom vai desenvolver uma teoria olhando para os alunos da graduação de como esses alunos aprendem, como acontece o aprendizado desses alunos. Nessa perspectiva, o Bloom percebe que os objetivos educacionais são fundamentais, que esses alunos
eles só aprendem quando ele tem uma vontade, uma necessidade própria, uma exigência educacional ou uma exigência acadêmica. Quando a gente consegue pegar essas necessidades e jogar nos objetivos educacionais, nós conseguimos fazer com que o aluno se desenvolva. O Bloom fala também da necessidade desses objetivos serem claros, serem precisos, serem bem estruturados. Então, cada etapa do processo tem que ficar muito clara para o educando. Quando isso acontece e a gente considera a aquisição de competências, a gente consegue direcionar esse ensino de uma forma mais adequada. E por fim, ele fala, que a definição vai escolher, quando a gente define a orientação, a direção desse processo, que essa definição vai fazer com que a gente escolha a estratégia, o método e delimite conteúdo específico que o aluno vai aprender, assim como o sistema de avaliação. E aí o Bloom fala que nós aprendemos de uma forma como se fosse uma escada. Cada etapa do processo, começando de baixo para cima, tá? Lá no conhecimento até a avaliação. Cada etapa do processo, ela depende da parte anterior para acontecer. Então, sempre o menino precisa primeiro conhecer. A gente buscar as inferências, saber o que o menino já sabe, para a gente saber de onde que a gente vai partir. O aluno só vai pegar e só vai compreender se ele tiver passado por essa etapa do conhecimento. Depois da compreensão vem a aplicação. A aplicação desses conteúdos em situações concretas. Que conteúdo? Aquele conteúdo que ele compreendeu. A análise, ele vai pegar esse material, ele vai decompor aquilo que ele aprendeu e ele vai reorganizar no dia a dia dele. A síntese é como ele vai fazer essa combinação. E a avaliação é ele julgar o valor desse material, a importância desse material, porque é importante ter conhecimento desse material ou desse conteúdo. Dentro da taxonomia de Bloom, 46 anos depois, é feita uma revisão. Já gostaria de colocar para vocês que o trabalho que foi desenvolvido pelo Bloom não foi superado ainda, dada a complexidade do estudo que ele fez, das competências que precisam ser desenvolvidas. Não foi um trabalho de um ano, foi um trabalho de uma década. Toda vez que alguém tenta superar, acaba retornando ao Bloom. Então as pessoas fazem adaptação, como é o caso da metodologia ativa refrisada digital, porque a educação mudou. Nós vivemos numa era onde os alunos estão conectados, eles recebem uma série de estímulos, um excesso de estímulos, que o aluno às vezes nem sabe o que fazer com aquilo, mas ele está recebendo essa informação. O celular, eu brinco, por exemplo, que os meninos vivem respiram às custas de aparelhos, porque eles não largam o celular para nada. Então, quando eu vou para a sala de aula, eu tenho que competir com isso daqui. E aí, como que eu vou fazer isso? Bom, quando acontece a revisão, então, dessa taxonomia para tentar responder essa dor, responder essa angústia, os verbos eles são trocados. Eles ficam com um nome parecido, com sinônimos até, mas algumas posições são trocadas. Então eu parto do lembrar, o conhecer dá espaço para o lembrar, o compreender dá espaço para o entender, o aplicar já estava lá, analisar já estava lá, avaliar já estava lá, e nós temos um novo verbo que é o verbo criar. Esse verbo, ele vem no lugar da síntese. É interessante também, deixa eu só retomar, é interessante vocês perceberem que o avaliar troca de posição com o criar. O criar, ele vem num sentido muito semelhante ao sentido da síntese. E o avaliar continua no mesmo sentido do avaliar de anteriormente. Contudo, o avaliar e o criar invertem-se de posição, eles trocam de posição. Bom, e aí, o que eu trago para vocês nessa tela é alguns verbos relacionados a cada etapa da taxonomia.
Então a gente parte, né, do lembrar, que seria o recordar, aí tem uma lista de verbos que se ligam a esse processo. Reconhecer, listar, definir, rotular, nomear, esses são apenas alguns, existem vários outros, mas eu coloquei alguns aqui porque lá na frente, quando a gente for fazer algumas análises, esses verbos vão nos ajudar a direcionar nosso trabalho. Então, eu tenho os verbos para entender, interpretar, explicar, classificar, resumir. Aplicar é no sentido de execução e implementação. Analisar no sentido de diferenciar, organizar ou comparar. Avaliar no sentido de julgar, criticar e justificar ou recomendar. E o criar, ele é o final do processo quando você realmente cria um produto. Então você gera, planeja, produz, inventa, desenvolve. Como que eu posso aplicar essa taxonomia no meu plano de aula e em 6 passos engajar os alunos? Por que 6 passos? Porque a complexidade da taxonomia ela se dá em 6 passos. Então são 6 passos para eu quase sempre engajar meu aluno no processo de aprendizagem. O exemplo que eu vou dar para vocês é uma aula de história para o 6º ano. Esse exemplo ele está com 12 aulas. O assunto é Egito Antigo. Lembre-se que esse assunto, né, essa turma, o 6º ano, é uma turma de alunos com cerca de 10 anos de idade. Então, a minha proposta é que os alunos façam várias atividades práticas para eles poderem entender esse conteúdo de uma forma que eu os deixe libertos da lousa e do giz. Vejam bem, eu não estou abrindo mão totalmente do ensino tradicional. Contudo, a minha proposta é que o aluno seja protagonista na maior parte da ação e que eu fique somente como mediadora do processo. Vou dar o plano de aula como eu construo o plano de aula mesmo, tá? Então, primeiro eu defino o tema, que é Egito Antigo, depois o conteúdo. Então, os alunos vão ver no decorrer dessa sequência didática. Escrita egípcia, que são os hieróglifos, a importância do Rio Nilo para essa sociedade, a sociedade egípcia, as crenças, o cotidiano, a divisão política, os períodos dos impérios que vão dividir o Egito Antigo, a escrita, a escravidão, e eles vão fazer algumas pesquisas que vão relacionar o passado com o presente. Lembra que eu falei para vocês que o Bloom fala que os objetivos têm que estar muito bem definidos? Então eu parto de um objetivo geral no meu plano de aula, para depois eu vir para os meus objetivos específicos. No caso do meu objetivo geral, qual foi meu objetivo para essa sequência? Onde eu gostaria que meu aluno chegasse? Onde eu gostaria que os meus alunos chegassem? Eu gostaria que meu aluno conseguisse identificar as formas de dominações das civilizações egípcias, relacionando-as com as divisões geográficas do território e com a organização social e hierárquica. Então, isso seria um conhecer o Antigo Egito, as principais características do Egito Antigo. Para isso, eu vou traçar alguns objetivos específicos. Olha lá em vermelho, os verbos que eu estou utilizando já são verbos da taxonomia. Reconhecer a divisão do território egípcio em 2 reinos, caracterizando as relações existentes entre eles. Identificar as características de cada império que existiu durante toda a história do Egito Antigo. Estamos pensando lá na Antiguidade Clássica, tá? Perfilhar a escrita cuneiforme e as formas de tradução encontradas para o reconhecimento das mesmas e identificar as expedições de pesquisas que foram responsáveis pelas maiores descobertas da civilização e os danos causados pelas mesmas para a montagem da história. Primeiro eu fiz uma sensibilização. A sensibilização, ele vem um pouquinho antes do lembrar, tá? Ele vai despertar uma série de emoções, porque assim, aqueles 6 passos que eu passei para vocês é um dos 3 aspectos que o Bloom considera
na hora de desenvolver as competências do ensino dos alunos. No caso, são o aspecto cognitivo, tá? Mas eu também tenho um aspecto emocional. No aspecto emocional, para o desenvolvimento do aspecto emocional, eu pensei nas competências socioemocionais, né? E como que eu poderia despertar o eros, despertar o pathos dentro dessa aula. Para isso, primeiro eu fiz uma sensibilização, para tornar meus alunos interessados naquele assunto, para despertar o interesse dos alunos naquele assunto. E como que foi esse processo? A gente fez uma contação de histórias e a apresentação de uma dança do ventre. Como que se deu essa contação de história? Eu fiz uma parceria com a professora da sala de leitura, né? De repente da escola de vocês pode ser denominada biblioteca. Fiz uma parceria com essa professora e essa professora, ela fez uma caracterização dela de árabe. Depois dessa caracterização, ela colocou véu na cabeça, fez uma maquiagem muito característica, colocou um vestido que lembra um vestido árabe, a questão do sapato. Ela se vestiu, né, como se ela fosse a personagem da história que ela ia contar. Conforme ela ia narrando essa história, tinham 3 ou 4 momentos nessa história que eram de festa. E cada vez que ela falava sobre o bailado, sobre uma dança, entrava uma dançarina de dança do ventre e fazia a apresentação de uma música curta para os alunos. Esse processo a gente desenvolveu na quadra, então eu tenho 3 turmas de 6º anos, uma média de 35 alunos por sala. Nós partimos do centro da sala, colocamos os alunos sentados em volta do círculo amarelo e aí eles foram circulando, sentando em volta desse círculo. A professora entrou vestida, né? Então começou uma música misteriosa, árabe. Ela entrou, começou a contar a história e quando ela falava, e então começou a festa, aí a pessoa que eu convidei para se apresentar é uma aluna também, ela tem 15 anos de idade, faz dança do ventre, e aí eu perguntei se ela não poderia vir até a minha escola para poder fazer a apresentação de algumas músicas, algumas danças para os alunos. Expliquei qual que era a minha proposta e ela topou. Então assim, a gente tem espaço também para convidar as pessoas para fazer as coisas. Além das pessoas que estão ali dentro da escola, trazer algo de fora é muito interessante. Os alunos gostam, é diferente. Então, essa professora ia narrando a história e a bailarina, vez por outra, via e dançava, se apresentava. Nós gastamos 2 aulas para esse processo. No final da história, os alunos aplaudiram, ficaram felizes, gostaram do final feliz da história. Esse ponto eu usei uma metodologia ativa que é o storytelling. Storytelling é a contação de história. Essa é uma metodologia ativa. Usei só lá dentro da sensibilização. Quando ela terminou de contar essa história, ela pediu, não fui eu que pedi, ela pediu para que os alunos fizessem uma pesquisa de onde surgiu a dança do ventre e quais seriam as principais características da região onde essa dança surgiu. Como eu já havia realizado essa pesquisa previamente, eu sabia que os alunos iam encontrar que a dança tinha histórias diversas para a dança, mas que a mais aceita é que a dança surgiu no Antigo Egito e que ela era usada pelas sacerdotisas para homenagear a deusa da fertilidade e o sagrado feminino. E aí eles partiriam para uma pesquisa de como que era o Egito Antigo. E aí eles chegariam ao Nilo, né, que é o rio principal da região. O Egito é uma dádiva do Nilo, né? Essa frase é uma das frases mais célebres do Heródoto. Então a minha expectativa é que o aluno fizesse a pesquisa e observasse esses pontos dentro da pesquisa dele. Na aula seguinte, os alunos socializaram as respostas dele, então eu fui perguntando o que eles descobriram e eles foram me trazendo esses dados. Como que eu faço essa socialização de respostas? Eu pergunto para os alunos quem realizou a pesquisa, eles levantam a mão, falam quem realizou, eu pego
Aí eu pego outro, eu pego um 5, deixo falar. Aí as respostas começam a se repetir. Nesse momento eu pergunto, alguém colocou alguma coisa diferente do que as primeiras coisas que foram faladas? Aí os alunos que colocaram algum aspecto diferente, eles levantam a mão e falam. Aí eu peço para os alunos, registrem esses pontos que vocês não registraram no caderno de vocês embaixo da pesquisa. E aí os alunos vão lá e registram essas informações embaixo. Vejam bem, eu não fui para a lousa, eu fiz uma conversa, eles apresentaram, e em cima daquilo que eles apresentaram, eu pedi para os alunos complementarem os resumos deles. Ainda não utilizei lousa. Utilizei lousa para quê? Para colocar a data e a pauta da aula, tá? Toda aula tem pauta na lousa, mas cópia, lousas preenchidas, eu não tenho o hábito de utilizar. Terminado esse primeiro momento, que foi um momento ali de mais ou menos meia hora, eu vou entrar no Bloom, eu vou dar um passo a mais no meu degrau. E aí eu vou entrar no termo entender. Para esse termo entender, eu vou usar 3 aulas. As minhas aulas nos 6º anos, eu tenho aula simples, mas eu tenho aula dupla. Essa aula que eu estava utilizando era uma aula simples, para a próxima eu trabalhar com 2 aulas, tá? Então eu vou usar 3 aulas. Fiz a sensibilização, fiz a apresentação dos conteúdos que eles pesquisaram em casa e aí eu parto para assistir um vídeo que é sobre o Egito. São 2 vídeos, na verdade, cada um deles com cerca de 15 minutos. Eu faço o recorte do que é mais importante. Esse vídeo é um conteúdo que chama As Grandes Civilizações, ele passava na Rede Cultura. Hoje ele está disponível gratuitamente na internet, pelo YouTube. Então peguei os 2 vídeos, que chama As Grandes Civilizações ou Egito Antigo. E aí eu vou colocar esse vídeo para os alunos assistirem. Só que eu peço para os alunos fazerem uma coisa. Antes de eu colocar o vídeo, eu peço para eles que durante a exibição, eles anotem os principais pontos, as coisas que eles acharem mais interessantes do filme, do vídeo. Vejam bem, esse aluno de 6º ano, ele está com 10, 11 anos de idade, ele ainda não tem o hábito de fazer o registro por conta própria. Só que eu preciso que o aluno crie esse hábito. Então ele vai fazer esse registro, não vai fazer da forma que eu considero que seria a melhor forma, mas ele vai começar esse processo, tá certo? Eu preciso que ele comece esse processo dele estar assistindo, estar ouvindo e ir lá e registrar. E eles falam, nossa professora, como é difícil, passa de novo. O que que eu faço? Eu tenho um grupo do WhatsApp para cada uma das salas. E esses links que eu utilizo, eu mando para eles via esse grupo do WhatsApp que eles podem assistir quantas vezes quiserem. Só que eu coloco um ponto. Não pode copiar ipsis literis do que está no vídeo. Ele tem que escrever com as palavras dele. Ele tem que ouvir e aí ele tem que falar e essa fala dele ele vai registrar no caderno. Com o tempo, a gente vai aperfeiçoando essa prática para ele poder deixar o registro da forma mais adequada. Então eu falo para eles, olha, vocês vão pegar e vão anotar os pontos que vocês acharem que são os pontos principais. E aí eu ponho os vídeos para passar. Coloquei esses vídeos para passar, vou gastar ali cerca de 30 minutos, a aula vai acabar, eles vão para casa. Na hora que eles vão para casa, no grupo do WhatsApp, eles têm novamente o vídeo se eles quiserem assistir mais uma vez, e aí a gente volta para as 2 últimas aulas. Nas 2 últimas aulas, eu vou aplicar também uma metodologia ativa, que é a rotação por estações de trabalho. Não da forma apresentada no ensino híbrido, é uma adaptação para que eu faça os meninos criarem um resumo, terem um resumo, mas com as palavras deles, contendo a maior quantidade de informações que eles acharam relevantes. Então, como que eu faço esse trabalho? O aluno vai pegar, eu vou organizar as carteiras da sala de 4 em 4. E aí eu vou pedir para os alunos ficarem em pé.
e eu pego os alunos pares ou os alunos ímpares e peço para de 2 em 2 eles sentarem nos grupos. Depois que esses alunos pares ou ímpares sentaram nos grupos, aí eu falo para os alunos pares, vamos falar assim, ó, peguei os alunos ímpares. Os alunos ímpares sentam os grupos de trabalho. Aí eu pego os alunos pares e falo, agora vocês vão sentar e completar os locais que faltam. Depois que esses alunos estão sentados ali no agrupamento deles, esses alunos começam a trocar informações do que eles anotaram. Então, eles vão pegar as anotações da aula anterior, eles vão falar o que eles anotaram, os colegas, vamos pegar um grupo que tem o João, a Carol, o Marcelo e o Pedro. O João vai falar o que ele anotou. Aí os demais vão falar, eu não anotei isso. Então você registra isso no seu caderno. Aí ele vai falando todas as coisas que ele registrou. Os colegas registram o que não foi anotado. Aí a Carol vai falar o que ela registrou. Os colegas vão registrar aquilo que eles não haviam anotado. Aí o próximo vai fazer a mesma coisa. Os demais vão anotar. O próximo vai fazer a mesma coisa. Os demais vão anotar. Houve essa nota, essas anotações a gente faz num tempo de 15 minutos, no máximo 10 minutos, assim, é o suficiente para essa troca, no máximo 15 minutos. Lembre-se que eu estou numa aula dupla. Deu esse tempo, vamos estabelecer 10 minutos, porque o tempo é importante nessas rotações. E eu aviso para os meninos que eles vão ter só 10 minutos para fazer isso, para não começar uma conversa e eles não conseguirem fazer atividade. Aí eu viro para eles e falo assim, ó, alunos ímpares, levantem-se e rodem. Aí eles rodam no sentido do relógio. Sai do grupo que estava e vem para o grupo da frente. Assim eles vão trocando e fazendo esse mesmo processo. Quando eu volto com os grupos, no primeiro grupo, eles passaram por todos os grupos e anotaram com as palavras deles o que os grupos acharam de mais importante. Chega uma hora que eles já não têm mais que anotar nada. Então eles trocam informação e aí eu percebo que a conversa já começou a acontecer de uma forma mais rápida. Nesse momento eu peço para o grupo rodar para eles não ficarem tanto de bate-papo ali. Mas por quê? Porque eu já percebi que a maior parte das informações, porque eu tô ali no meio rodando junto com eles, eu percebi que a maior parte das informações já foram registradas. Quando eu volto os grupos pro primeiro grupo, aí eu peço pro primeiro grupo, um dos membros pode ler o resumo? Aí eles leem o resumo. Segundo grupo, leem o resumo. Terceiro grupo, leem o resumo. Tô com uma média de 35 alunos, então tenho 7 grupos. Aí eles vão lendo e no final eu olho para ele, eu complemento, se houver necessidade de complementar alguma coisa, eu complemento. E aí eu volto pro grupo para perguntar para eles, e aí, o que vocês entenderam de tudo isso, né? O que eles entenderam de tudo isso, eles vão usar dentro do aplicar. Por quê? Eu viro para eles e falo assim, faz um registro para mim de algumas linhas do que você entendeu sobre tudo isso, com as suas palavras. Aí eles registram, fica no caderno. E aí eu parto, acabou a aula. É sempre bom dar uma lição de casa, mas uma lição de casa curtinha para eles, uma coisa que não vai demandar muito tempo. Então o que eu entendi pode ser de 5 a 10 linhas, só para eles pegarem, terem a necessidade de parar em casa e dar uma revisada naquela matéria para escrever aquele parágrafo ou aqueles 2 parágrafos, tá certo? E aí eles vêm para o aplicar, que eu vou gastar 3 aulas e vou trabalhar com agrupamento produtivo. Como que vai ser desenvolvido esse agrupamento produtivo? Eu vou trabalhar com eles o plano de intervenção que a gente trabalha dentro da escola. O que é o plano de intervenção? No começo do ano, a gente discute na escola
algumas habilidades, a gente faz toda uma análise, é um processo complexo, você faz a análise das habilidades que ficaram fragilizadas no ano anterior. Feito esse processo, normalmente essas habilidades impactam muito em português e matemática. E aí a gente vê como que dentro da nossa disciplina essa habilidade impacta e como eu posso fazer para o aluno desenvolver essa habilidade, porque é uma questão interdisciplinar. Leitura e interpretação de texto perpassa por todas as disciplinas. Se o aluno não sabe interpretar no português, por exemplo, ele não sabe interpretar na história, ele não sabe interpretar na matemática. Então, nessa atividade, eu vou desenvolver um plano de intervenção para colaborar para que esse aluno consiga desenvolver essas habilidades que foram consideradas como fragilizadas no ano anterior. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a leitura e interpretação de texto com base no conhecimento adquirido. Então, o aluno assistiu o vídeo, o aluno fez o resumo. Agora eu vou ter 13 questões norteadoras que o aluno vai precisar responder. Depois desse processo de resposta, o aluno vai pegar e vai produzir um mapa do Egito Antigo para a gente. Por que o mapa? Porque nessa idade eles adoram desenhar. Então essa atividade é uma atividade que ele vai desenvolver a coordenação motora fina, ele vai precisar se concentrar porque eu vou começar a explicar para ele a questão de fronteiras, para ele entender onde que está o Egito, em que lugar do mundo está o Egito, porque algumas sequências didáticas para frente eu vou trabalhar a África enquanto berço das civilizações. E aí o aluno tem que já ter entendido que o Egito está na África. E quando eu falar de Mesopotâmia, o aluno tem que entender que o Egito está do ladinho da Mesopotâmia, que está perto, né? Só dividido, separado por um mar. Então, esse processo de fronteiras, eu vou começar a trabalhar utilizando o mapa. E mais do que o aluno só observar o mapa, porque eu poderia, por exemplo, pegar o Google Earth e colocar a imagem da região para o aluno conhecer, e isso é um processo que a gente até faz, só que eu quero que o aluno se concentre, e aí para ele se concentrar, eu peço para ele traçar linhas e formas, que é o desenho do mapa no papel vegetal. Então o aluno vai produzir um mapa do Egito Antigo, que vai estar disponível onde? Lá no livro didático, e eu vou dar para o aluno papel vegetal, porque normalmente é um pedacinho assim de papel para fazer o mapa, né? Alguma coisa assim. Então vou dar o papel para o aluno. E aí quais são os recursos que eu vou aplicar para responder essas 13 questões e depois fazer o mapa? Eu vou ter 2 textos impressos, um por grupo, então lembra, eu estou com 7 grupos de trabalho. Vou ter esses textos, 2 textos impressos para cada grupo. Ele vai ter o resumo do caderno dele, ele vai ter acesso ao livro didático e eu dou acesso para eles, eu permito que eles usem o celular. De que forma? Eu falo para eles, ó, vocês podem entrar no Google, digitem Egito Antigo, rolem a barra de pesquisa até localizar o site toda a matéria. Quando você localizar o site da matéria, você vai clicar no site e o site vai abrir uma matéria, né, um texto sobre o Egito Antigo. Esse texto, junto com texto impresso, resumo do caderno, livro didático, vai ajudá-los a responder a essas 13 questões norteadoras. Só para vocês verem, né? No livro didático, o mapa é esse. Então, o aluno pega no papel vegetal e vai reproduzir esse mapa. E aqui, a gente já começa um trabalho muito legal, né? A questão da coordenação motora fina, a questão do zelo de usar, eles olharem e verem que o mapa está desenhado em azul. Então, olha, o limite do mar com a terra é azul, o rio está desenhado em azul. O que será essa parte verde desse rio? Por que ele tem toda uma parte verde?
Então, como a gente já estudou, já falou das crescentes, da cheia do rio, o aluno vai pegar e vai falar, é a área de plantio, professora. É isso mesmo, é a área de plantio. E esse pedacinho azul, o que que é? Tá escrito, professor, é o Mar Vermelho. Então, ele vai ver que o mar tá em azul. E lá em cima, é o Mar Mediterrâneo tá em azul também. E que cor que é essa? É um pardo, é um bege. Esse bege significa o quê? Terra. Então a gente vai olhando os aspectos do mapa, vai estudando a questão do mapa. E depois, esse recorte do mapa, dentro da sala de aula, eu tenho o mapa mundo na parede, eu abro e falo para eles, vão lá achar em que lugar do mundo que tá. Então eles pegam o mapinha deles e vão lá tentar encaixar como se fosse um quebra-cabeça. O que eu falo para eles também? Falo assim, desenha o mapa, faz o mapa, escreve as palavras e para pintar, vira o mapa e pinta do avesso. Por quê? Quando eles pintam por cima, eles escrevem, eu falo para eles pintarem primeiro e depois escreverem. Eu falo para eles pintarem o mapa primeiro para depois escreverem os nomes, mas eles são muito ansiosos, eles não fazem. Alguns cumprem a comando, outros não. E aí quando vai pintar, fica tudo manchado. Então o que eu falo? Para pintar o mapa, tem que pintar o mapa do avesso. Então eles vão, pintam o mapa do avesso e aí não fica borrado e fica um mapa bonito colado no caderno. Essas daqui são as 13 perguntas que os alunos vão produzir, responder nessas 3 aulas. E no final da aula eu fecho com cada grupo, eu tenho 7 grupos, então dá quase 2 perguntas para cada grupo. Eu passo o grupo 1 essa, aí pergunto se alguém colocou resposta diferente. Aí o grupo 2 essa, pergunto se colocaram alguma coisa diferente. E assim eu vou. Chegou lá no 7, volto de novo. Lá no grupo 1, historiador Heródoto escreveu que o Egito é um presente do Nilo. Escreva um pequeno texto explicando essa frase. Aí o aluno pega e fala, alguém colocou diferente? Aí um aluno vai querer ler, outro aluno vai querer ler, o meu tá parecido, lê o seu, eu pus diferente. E aí a gente vai socializando as respostas. Para casa, de novo, aquele lance de fazer uma lição de casa, não tão grande, né? Uma lição de casa que ele vai sentar, vai fazer uma pesquisa, alguma coisa para registrar no caderno dele, eu vou usar o verbo analisar. Então eu saí do lembrar, passei pelo compreender, entender, passei pelo aplicar, agora eu vou no analisar. No analisar, o verbo que eu vou usar, lembra que eu falei que tinha uma série de verbos na taxonomia? O verbo que eu vou usar vai ser o diferenciar. E como que vai ser isso? Eu mando uma pergunta para eles, para casa. Que atividades econômicas do Egito atual não eram praticadas na antiguidade? Então, eles vão partir para uma pesquisa, aí eu oriento, a resposta deve ser apresentada na forma de um texto, porque o interesse aqui é relacionar passado e presente e que o aluno crie o hábito de registro, para depois eu socializar as respostas na aula seguinte. Então, o aluno vai pegar e vai colocar, por exemplo, na internet, aí é em casa, e é ele que vai criar a estratégia dele. Egito Antigo e Egito Atual, atividades econômicas no Egito atual. Às vezes ele vai lançar a pergunta para tentar achar uma resposta pronta. E eu já falo para os alunos que a maior parte das perguntas eu coloco que eles precisam produzir o texto, que a maior parte dessas perguntas não tem resposta pronta. Que eles vão precisar pegar, ler, entender para escrever com as palavras deles. Eles já têm, os meus alunos já têm essa consciência. Depois que eles voltam para a sala, apresento as respostas deles, vamos voltar lá. Eu socializo as respostas, isso aqui é lição de casa, eu não gastei nenhuma aula, tá certo? Então, volto para a sala, socializo as respostas, peço para os alunos registrarem o que for diferente que cada colega colocar, faz o registro no caderno também. E aí eu venho para avaliar, que é o nosso penúltimo passo do processo.
Dentro do avaliar, eu vou usar o verbo recomendar e eu vou fazer em uma aula. Vou pegar e vou falar para o aluno assim, olha, a partir dos conceitos estudados, eu preciso que eles produzam um folder no papel de sulfite. Vou pegar uma folha aqui para dar um exemplo para vocês. Vou colocar assim. E aí eu vou falar para eles criarem um folder. Então eu vou pegar a folha de sulfite, vou dividir em 3 partes. Vou ensinar. Na hora ali eu vou ensinar. Ó, pega a folha de sulfite, divide em 3 partes. Na primeira parte vocês podem, aí eu falo, ó, vocês podem na primeira parte fazer um desenho. Aí eu viro para eles e falo assim, ó, na primeira parte do folder vocês podem, assim, né? Na primeira parte vocês podem fazer um desenho sobre o Egito Antigo. Dentro do folder, você vai explicar por que é importante conhecer a civilização egípcia e quais recortes desse conteúdo você recomenda que as pessoas estudem. Então, o que você achou de interessante? Eu achei de interessante dos deuses egípcios, que eles são... a cabeça é de animal e o corpo é de humano. E por que você achou isso interessante? Eu achei interessante, aí ele fala os motivos. Então então aqui na frente você faz um desenho para ilustrar isso. E aqui dentro você vai colocar por que é importante estudar esse conteúdo. Professor, eu gostei da questão do comércio no Rio Nilo. Tá joia, desenha um mapa estilizado, alguma coisa que representa isso, e aqui dentro você vai explicar para mim por que isso é importante. Essa atividade é uma atividade que ela é avaliativa para o aluno, porque o aluno está recomendando, o aluno está dizendo por que é importante explicar esse conteúdo, por que é importante aprender esse conteúdo. E é para a gente avaliativa porque ela entra no processo formativo junto com o resumo que ele produziu, junto com o questionário, junto com o mapa. Todas essas atividades elas entram para a avaliação formativa do aluno, elas podem colaborar para a avaliação formativa do aluno. Por fim, essa atividade foi feita em uma aula. Ela foi individual, alunos na mesa dele, é lógico, eles conversam, batem papo, mas ali ele sentado na mesa dele. Se quiser pode colocar os alunos em grupos, só para eles terem uma interação, para eles conversarem um pouco, é uma opção também. Mas nessa aula eu fiz opção por eles trabalharem sozinhos na folha de sulfite, para ter menos interferência, para eles conversarem menos entre eles. Mas na hora que vai pintar, colorir, pode deixar os meninos junto, que eles gostam. É mais prazeroso para eles. E aí gastei uma aula para fazer o folder. Ok. Nas 2 últimas aulas desse conteúdo, o que eu vou fazer? O meu criar. Aí eu vou trabalhar com agrupamento novamente. O criar, eu vou usar o verbo produzir, são 2 aulas, e é uma atividade prática. O que o aluno vai fazer? A partir dos conceitos de sociedade e cultura egípcia, a turma foi dividida em grupo de 4 pessoas novamente, e eles vão escolher um tema da história em grupo. Lembra que no folder eles escolheram sozinhos? No grupo eles vão escolher um tema comum para o grupo. Dentro desse tema comum, eles vão pegar e vão produzir uma charada. E aí eu vou dar ali para o aluno cerca de 20 a 30 minutos para a produção da charada. A charada fica a critério da criatividade do aluno. E ela pode ser na forma de figuras, tanto na forma de figuras quanto na forma de textos. Em seguida, eles socializaram as atividades com a turma, anotaram a charada no papel, colaram essas charadas na parede da sala de aula e os grupos transitaram pela sala, trabalhando para decifrar os enigmas dos colegas, né? E esse dia foi o dia do desafio das charadas. Bom, como que eles fazem a charada? Então, teve aluno que pegou alguns hieróglifos, a gente explicou que
Cada hieróglifo, ele não representava necessariamente uma letra, mas uma ideia. E aí eles foram pesquisando no celular mesmo, os hieróglifos, foram desenhando para escrever uma frase para o colega descobrir. Outros criaram no estilo de perguntas e respostas, outros fizeram como na esfinge, né? Decifra-me, eu te devoro. Aí eles colocaram a charada deles na folha, colaram pela sala de aula, então a gente tinha 7 charadas coladas ali na sala de aula, 7, 8 charadas, depende da quantidade de alunos que tiver na sala, coladas. E aí eles iam passando e tentando decifrar a charada, e eles falavam para o colega, e o colega falava se sim ou se não. Isso foi a taxonomia de Bloom aplicada. Fechou aí. Saímos do lembrar até o criar, passamos por todos os 6 degraus e levamos os nossos alunos por todos esses degraus. E aí vem a avaliação do professor. A avaliação, como eu falei, ela pode ser formativa, que ela se dá no decorrer do processo, ou somativa, que é aquela avaliação bimestral, aquela prova escrita que a gente vai trabalhar. Durante a avaliação formativa, cada entrega do aluno valeu algum tipo de pontuação. E na avaliação somativa, como que eu vou fazer? Eu tenho que pensar que essa avaliação somativa, ela tem que atender aos mesmos níveis que eu atendi durante a aula. Então, se eu pegar, são 6 verbos, né? Então, os 2 primeiros seriam um nível básico, uma questão de nível fácil. Os 2 do meio, uma questão intermediária. E os dois últimos, uma questão de nível difícil. Vou dar um exemplo para vocês dessa questão, de uma questão, e já vou explicar em que nível que está essa questão, tá joia? Então, a questão é, todas as frases abaixo estão erradas, então já estou falando para o aluno que todas as frases estão erradas. Então meu aluno já tem que entender que não é para marcar X e eu preciso modelizar esse tipo de questão antes para eles, tá? Teve um momento em que eu mostrei algumas questões para eles, que eu já mostrei como resolver determinados tipos de questão. Porque eu dei uma questão desse tipo numa avaliação anterior e eu achei que o aluno tinha entendido a comanda. E os alunos erraram, eles marcaram um X na resposta. Então, assim, o aluno ele só vai... Foi aí que eu percebi que o aluno só vai mudar de nível, ele só vai compreender se ele entender, se ele lembrar antes, se ele entender antes. Então, eu preciso mostrar para o aluno como é que se faz, eu preciso modelizar para o aluno como que se faz. Então, essa modelização desse tipo de questão já foi feita anteriormente. Então, estou falando para o aluno, todas as frases abaixo estão erradas. Faça a correção de cada uma delas, trocando apenas uma palavra. Então, eu falei para ele, todas as frases estão erradas e ela vai ficar certa se você trocar uma palavra. Essa questão, ela entra no nível analisar, porque eu vou ter que diferenciar e vou ter que comparar. Então, ela já é uma questão de nível intermediário, ela não é uma questão de nível fácil, apesar do texto da questão em si ser um texto fácil. Então, ó, tá escrito assim. Então, eu vou pegar como exemplo a letra A. A maior parte do território do Egito é formada por florestas. Então, o aluno tinha que olhar e parar, pensar e imaginar a floresta e falar, o Egito é por floresta? Não, o Egito é por areia, o Egito é por deserto, né? Floresta está errado, é diferente. Qual que é a palavra que entra no lugar de florestas? E assim vai nos outros termos. Quando ele descobre qual palavra que está errada, ele vai pegar e vai colocar a palavra certa do lado. Então, ele vai marcar a palavra errada e do lado ele vai pôr desertos. Essa questão, então, ela é dissertativa, mas só com preenchimento de uma palavra. Então, ele vai lá e escreve desertos. E aí, ele vai fazer essa análise em todas as outras alternativas e colocar a palavra certa.
Pode acontecer dos níveis se misturarem, pode acontecer de ter verbos do analisar lá no avaliar, ou do compreender lá no criar. Isso pode acontecer, eles não são estáticos. Se eu pegar e usar algumas questões, eu poderia colocar aqui, ó, diferencie, compare, né? Porque eu tô falando, ó, faça a correção trocando apenas uma palavra. Eu posso pegar e melhorar essa questão dando a indicativa de um dos verbos da taxonomia. Isso se eu explicar para o meu aluno que é assim que eu tô ensinando. Que eu tenho o hábito de explicar para os meus alunos como que eu construo a aula, para eles entenderem em quais objetivos eu quero que eles cheguem. Eles vão para a aula já sabendo qual é a grande pergunta, porque quando eu dei o objetivo educacional lá na frente, lá no começo, o objetivo educacional é a minha grande pergunta de todo o conteúdo. E aí eu passo para eles isso. Então os alunos sabem como vai se dar o processo de aprendizagem. Eles têm uma ideia do caminho que eles estão trilhando antes mesmo do caminho começar. Então, se eu usar verbo, se eu falei para o meu aluno que eu ensino ele de degrauzinho em degrauzinho e mostrar para eles em qual etapa do processo eu posso usar os verbos da taxonomia que eles vão melhor na hora da avaliação. Ajuda eles a raciocinarem buscando aquelas informações que eles precisam, tá? Na questão do cognitivo do Bloom. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se trata de uma modelização, né? Como que eu apliquei. A proposta do congresso é essa, é mostrar como que a gente amassa o nosso pão, né? Que jeito que a gente amassa o nosso pão, para de repente você poder usar isso, adaptar para a sua prática e conseguir colocar para funcionar dentro da sala de aula para você. A proposta do congresso é essa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem deixar comentários ou sugerir leituras que possam colaborar até para eu melhorar esse plano de aula, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem entrar em contato comigo no Facebook, tá como Janaína Alves, Facebook e Instagram. E o e-mail é moira_alves@hotmail.com. Deixa as impressões de vocês para mim, até de repente vocês colaboram para eu aperfeiçoar essa prática. Muito obrigada e bom restante de congresso para vocês. Até breve.